Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Física Floripa. Eu sou o professor Gerson e aqui você vai encontrar aulas objetivas que vão te ajudar a tirar suas dúvidas e te preparar para os exames de ensino médio. E a aula de hoje é sobre lei da gravitação. Vamos lá? Pessoal, tudo bem? Vamos começar então. Sobre a lei da gravitação do cientista Isaac Newton, ele propõe o seguinte: dadas duas partículas quaisquer do universo, essas partículas vão se atrair mutuamente por uma força dita gravitacional, e essa força depende do quê? Ela vai depender das massas m1 e m2 de cada uma dessas partículas e da distância r entre elas. Essa distância é medida dos centros de cada partícula dessa. Tudo bem? Então a expressão matemática está aqui, ó. A força gravitacional é dada pela constante G, constante gravitacional G, já vou falar sobre ela, vezes o produto entre as massas m1 e m2, reparem, o produto entre as massas m1 e m2, dividido pela distância entre elas ao quadrado, distância r ao quadrado. Então uma coisa importante aqui a destacar que é a própria terceira lei de Newton, né? A lei da ação e reação. Então não esqueçam, cada corpo age sobre o outro, né? A força de ação vai corresponder a uma de reação de mesma intensidade, porém em sentido contrário e mesma direção. Então eu coloquei uma linha vermelha aqui, uma linha suporte, para que a gente garanta a mesma direção entre essas forças. Então eu vou destacar, apesar das partículas terem massas iguais ou diferentes, independentemente das massas, as forças serão iguais, respeitando a terceira lei de Newton, né? Tudo bem? Sobre a constante gravitacional G, ela vem de uma proporcionalidade entre a força e as variáveis de massas e distância. Tudo bem? Então é um valor fixo, tem esse valor aqui, 6,67 vezes 10 a menos 11, em unidades do sistema internacional. Newton vezes metro quadrado por quilograma ao quadrado. Tudo bem? Então, vamos lá. A força da gravidade, ou força gravitacional, ela depende das massas e da distância entre elas. Vamos para o próximo slide, então. No próximo slide, aqui eu quero só destacar a presença da força gravitacional, né? Ela é super importante. Vejam, aqui eu tenho um alpinista, obviamente que ele está disputando aqui com a força gravitacional de atração do nosso planeta, né, sobre a massa do alpinista. Aqui no sistema planetário, os movimentos desses planetas em torno de uma estrela dependem dessa força, né? A massa dessa estrela atrai a massa de cada um desses corpos e eles orbitam. No caso das galáxias, aqui eu tenho a galáxia Sombreiro, a formação das galáxias também depende muito da atração gravitacional, porque é a partir da atração gravitacional numa nuvem de poeira e gás que essas partículas vão se agrupando, né, aglomerando por atração gravitacional, até o ponto em que eu tenho um sistema como esse. Nessa gravura aqui do Sol, eu destaco a presença da força gravitacional na própria vida de uma estrela, né? Em outra aula a gente pode abordar a questão da evolução na vida de uma estrela. Eu tenho a partir da fusão nuclear, uma força de dentro para fora, né, que provém dessa fusão nuclear, e uma força de fora para dentro, que é a força da gravidade. Então a força da gravidade, ela se equilibra em boa parte da vida de uma estrela, mantendo ela coesa. E aqui nessa última gravura eu tenho um esquema da própria evolução do universo a partir do Big Bang. De novo, a força da gravidade ela atua fortemente aqui à medida em que eu tenho fases de evolução do próprio universo. Em outra aula também a gente pode abordar isso. Nesse slide a gente vai
concentrar em aplicar a gravitação, a lei da gravidade, na superfície do nosso planeta. Então vejam lá, a força da gravidade ela atua a partir da atração entre duas ou mais massas, né? Dois ou mais corpos. Vamos analisar aqui então, vamos imaginar aqui uma chaleira aqui, né, sobre essa mesa, e a interação dessa chaleira com o próprio planeta. Então, ao invés de chamar M1 e M2, como no slide anterior, M1 vezes M2, eu vou chamar de Mzão e Mzinho. Tá? No caso aqui, Mzão, massa do planeta. Então, eu quero analisar a interação da massa do nosso planeta com a massa dessa chaleira. Então, eu chamei de Mzinho a massa da chaleira e Mzão a massa do planeta. Outra coisa a considerar é que a distância entre os corpos, eu já falei anteriormente, é a distância entre os centros desses corpos. Então aqui, na lei da gravitação, dá para considerar que a massa do planeta, ela pode ser imaginada como concentrada aqui nesse ponto central, e ela vai gerar o mesmo efeito. Por isso que a gente mede a distância a partir do centro. Então, isso aqui é importante ser dito. Outra coisa é a seguinte, ó, aqui vocês estão vendo que tem uma pequena distância entre onde efetivamente está a chaleira e a superfície do planeta. Só que essa distância aqui, né, ela é muito pequena. Ela é muito pequena em comparação com o raio do planeta. Então a gente despreza isso aqui. Então o Rzinho, ou seja, a distância entre os corpos, ele aqui é praticamente o próprio raio do planeta. Tudo bem? Então, para os corpos que estiverem na superfície do nosso planeta, a gente vai sempre considerar essa distância R como sendo o raio do próprio planeta. Então, vamos aplicar essa situação num exemplo aqui, tá? Vamos imaginar que essa chaleira tem 700 gramas. Então, vamos medir com qual força o planeta atrai essa chaleira. Nós temos alguns dados. Aqui a gente tem a massa da Terra, 5,98 vezes 10 a 24 quilogramas, e o raio médio da Terra. Raio médio por quê, gente? Porque o planeta não é uma esfera perfeita, ela tem um achatamento nos polos, então, em média, a gente tem esse raio aqui. Vamos lá. Então, veja, a partir da expressão que a gente tem, eu vou colocar essas informações, né? A constante gravitacional, Mzão, Mzinho. Reparem, eu coloquei aqui, já converti 700 gramas, né, para a unidade do Sistema Internacional, quilograma. É só você dividir esse valor por 1000, tá bom? 700 dividido por 1000, 0,7 quilograma. Eu tenho que passar para quilograma. A distância nós temos já aqui em metros, né, corretamente, a distância tem que ser em metros, tudo isso ao quadrado. Então vamos lá. Aqui tem várias formas de fazer, eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Eu vou pegar esse 5,98, multiplicar por 0,7, eu tenho o 4,1.186. Deixa eu passar para outra cor aqui. Ó, agora o que eu vou fazer? Aqui agora eu vou pegar essa divisão aqui. Eu vou ter lá, repare, eu tenho 10 na sexta elevado ao quadrado. Então, potência de potência, eu multiplico. 10 na 2, está aqui. Tá? 6,37 ao quadrado, 40,6. Não esqueçam, né? Os fatores aqui dentro têm que ser elevados ao quadrado, ambos. Essa divisão aqui, em verde, me dá aproximadamente 0,1. Tá bom? E as potências de 10 divididos, a regra que eu devo usar, nós sabemos, né? Repito a base e subtraio o expoente de cima pelo de baixo, 24 menos 12. Deixa eu mudar a cor aqui. Agora o que eu vou fazer? Ó? O 0,1 que eu posso colocar em forma de potência de 10, ele equivale a 10 na menos 1. Tudo bem? Então agora eu tenho 3 potências de 10 aqui que eu posso trabalhar conjuntamente.
multiplicação de potência de 10, eu somo todos os expoentes. Então, menos 11 com menos 1 dá menos 12. Menos 12 com mais 12, 10 na zero. Está aqui, 10 na zero. 10 na zero é a mesma coisa que 1, correto? É a mesma coisa que 1. Qualquer número elevado a zero é 1. Então vai dar lá 6,67. Tá bom? Pessoal, então espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, curtam, se inscrevam, compartilhem com seus amigos, para que possa ajudar essa nossa ideia e nosso projeto. Obrigado, até a próxima.